Deus, em sua essência, é a fonte de toda a vida e da criação. A criação não é um evento isolado ou pontual, mas um processo contínuo que envolve todos os seres espirituais, incluindo os seres humanos, que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa criação não se dá apenas no aspecto material, mas também no plano espiritual, pois os seres humanos são, em essência, espíritos imortais que se manifestam no plano físico para experimentar o processo de aprendizado. O ser humano foi dotado de inteligência, sensibilidade e livre-arbítrio para que pudesse tomar suas próprias decisões e, através delas, evoluir. O sofrimento não é um castigo divino, mas uma consequência natural das escolhas que o indivíduo faz ao longo da vida. Quando se afasta do caminho do amor e da virtude, o ser humano cria as condições para seu sofrimento. A evolução espiritual é uma jornada contínua que atravessa várias encarnações, onde o espírito vai aprimorando suas qualidades e aprendendo a manifestar seu verdadeiro potencial divino. O sofrimento é uma ferramenta de aprendizado e a verdadeira libertação do ser humano acontece quando ele supera o egoísmo e se reconecta com sua essência divina. Portanto, a criação e a vida são vistas como oportunidades para o ser humano crescer, aprender e eventualmente alcançar a perfeição espiritual. É importante reconhecer que a imposição de dogmas e crenças rígidas muitas vezes afasta o ser humano da verdadeira espiritualidade. As religiões institucionalizadas, ao longo da história, distorceram os ensinamentos divinos, criando sistemas de crenças que priorizam a autoridade humana e o controle sobre a liberdade individual. Muitas vezes, essas instituições se apropriaram do poder de Deus e impuseram regras que não têm fundamento nas leis naturais e espirituais que regem a vida. A verdadeira religião não pode ser baseada em dogmas, rituais vazios ou crenças que limitam a experiência pessoal do indivíduo com o divino. A espiritualidade genuína é um caminho de liberdade, onde a pessoa é incentivada a buscar a verdade dentro de si mesma, com base no amor, na caridade e na fraternidade. As instituições religiosas muitas vezes falham em ensinar os valores fundamentais do cristianismo, como o perdão, a compaixão e o amor incondicional, focando mais em dogmas do que na vivência dos princípios de Cristo. Quando a religião se torna uma fonte de divisões, preconceitos ou controle, ela se desvia do propósito original de ajudar os seres humanos a se conectarem com Deus e a evoluírem espiritualmente. A verdadeira espiritualidade deve ser inclusiva, promovendo a união entre as pessoas, sem impor uma visão única ou limitadora de Deus. Deus é universal e está além de qualquer religião específica, sendo a verdade divina uma realidade que não pode ser confinada a uma única tradição ou visão religiosa. Todas as religiões, em sua essência mais profunda, buscam o mesmo objetivo, a compreensão da natureza de Deus e o retorno à união com o divino. As diferentes religiões, em sua diversidade, representam formas variadas de tentar alcançar esse objetivo, baseadas em diferentes contextos culturais, históricos e espirituais. Para alcançar a verdadeira espiritualidade, não é necessário seguir rigidamente os preceitos de uma religião em particular, mas sim viver de acordo com os princípios universais que permeiam todas as tradições religiosas: o amor, a compaixão, a justiça, a misericórdia e o perdão. As religiões são caminhos alternativos que conduzem ao mesmo destino, o desenvolvimento da consciência espiritual e a aproximação com Deus. Isso inclui tanto as religiões tradicionais quanto as mais filosóficas ou espirituais, desde que, em sua essência, elas propaguem a verdade universal de que todos os seres humanos são filhos de Deus e têm a capacidade de atingir a perfeição. A pluralidade religiosa não deve ser vista como um obstáculo, mas como uma riqueza que contribui para a diversidade de experiências espirituais, permitindo que os indivíduos encontrem o caminho que melhor se adapta à sua própria evolução. Portanto, a verdade universal não é propriedade exclusiva de um grupo, mas está disponível a todos que busquem a sabedoria e o autoconhecimento, independentemente da religião que sigam. No contexto da espiritualidade, o sexo é visto como uma força natural que faz parte da criação divina. O sexo não deve ser considerado algo sujo ou pecaminoso, como muitas tradições religiosas tendem a ensinar. Ele é uma expressão da energia criadora de Deus, e quando vivido de forma consciente e respeitosa, é uma ferramenta para a evolução espiritual, permitindo que os seres humanos se conectem com suas energias vitais e criadoras.
No entanto, a busca desenfreada pelo prazer ou pelo poder sexual pode levar a distúrbios emocionais e espirituais, desviando os indivíduos do seu propósito divino. O sexo deve ser praticado com amor, responsabilidade e com o objetivo de promover o bem-estar tanto físico quanto espiritual. Quando a sexualidade é usada de forma egoísta ou para manipulação, ela perde seu caráter sagrado e se torna uma fonte de sofrimento. A reencarnação é vista como um processo onde o espírito se utiliza do corpo físico como meio de aprendizado e evolução. A sexualidade, nesse contexto, é uma parte do processo de encarnação e pode ser vista como um dos muitos aspectos da experiência humana, servindo para ensinar o espírito a controlar suas paixões e desejos. O processo de renascimento é uma oportunidade para o espírito crescer e aprimorar suas virtudes, incluindo a sabedoria sobre o uso da energia sexual de forma saudável e equilibrada. O sexo, longe de ser um elemento a ser negado ou reprimido, é uma energia a ser compreendida e canalizada com responsabilidade. A espiritualidade deve ser entendida como uma experiência pessoal e única, que não pode ser limitada pelas fronteiras de qualquer sistema de crenças específico. O universo é vasto, e as formas de alcançar a sabedoria divina são diversas, refletindo as necessidades, culturas e histórias dos povos. Cada ser humano, em sua jornada de evolução, pode encontrar seu próprio caminho para a verdade, sendo guiado por diferentes influências religiosas ou espirituais, conforme sua bagagem cultural e experiências passadas. A pluralidade de crenças é uma riqueza que pode enriquecer a compreensão humana sobre o divino e sobre a vida, sem que isso gere divisões ou conflitos. As pessoas devem aprender a respeitar e valorizar as diferentes formas de manifestação espiritual, entendendo que todas as crenças podem, em última instância, conduzir à mesma verdade universal. À medida que a humanidade evoluir, os seres humanos começarão a perceber que todas as tradições espirituais possuem algo em comum: a busca pela unidade com Deus, pelo amor ao próximo e pela prática da ética universal. Em vez de buscar a uniformidade, é necessário abraçar a diversidade, celebrando as diferentes formas de espiritualidade que refletem a infinita expressão de Deus. A verdadeira espiritualidade não é algo que pode ser imposto de fora para dentro, mas deve surgir do interior de cada ser humano. A relação com o divino é uma experiência profundamente pessoal, que se manifesta na consciência e nas ações cotidianas. Cada indivíduo, ao buscar o autoconhecimento, encontra seu próprio caminho para a verdade, e essa jornada é única para cada ser. A prática do amor ao próximo, da compaixão e da justiça é fundamental para se conectar com Deus, pois essas virtudes são as que mais se aproximam da natureza divina. Através do despertar da consciência para as leis espirituais e as verdades universais, o ser humano começa a compreender o sentido da vida e o propósito de sua existência. A conexão com Deus não se dá por intermédio de rituais ou dogmas, mas pela vivência dessas leis universais no cotidiano. Ao se relacionar com os outros de forma harmoniosa, o ser humano reflete o divino em suas ações, aproximando-se cada vez mais de sua essência espiritual. Esse processo de autodescoberta e transformação pessoal é a verdadeira essência da espiritualidade, que se manifesta em atitudes concretas de amor e respeito por todos os seres. A experiência com o divino, em última análise, é uma jornada de evolução interior, onde cada pessoa deve ser responsável pela construção de sua própria conexão com Deus, guiada pela luz da verdade e da sabedoria. Se você gostou deste conteúdo e acredita que ele pode ajudar mais pessoas, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like no vídeo. Sua inscrição e apoio são muito importantes. Junte-se à nossa jornada espiritual e compartilhe a luz com os outros.